Sabe por que nós não vemos mais poder de Deus? Porque o ar das igrejas foi poluído com o poder de homens. Por isso que não vê mais. Vocês acham mesmo que Deus vai manifestar o poder dele para que homens tomem a glória? Vocês acham que Deus vai manifestar o poder dele para enriquecer um ou outro? Vocês acham mesmo? Sabe por que eu sei e tenho convicção absoluta que entre nós Deus vai voltar a manifestar o seu poder? Porque aqui, começando por mim, ninguém quer nada do poder de Deus. Eu tenho medo, eu estou sempre com o pé para trás, de que em algum momento eu seja confundido e alguém acha que eu, por ser pastor dessa igreja, tenho aspectos de poder. Eu não tenho poder nenhum, irmão. Eu só tenho autoridade. Eu sou filho dele. É só isso que eu tenho. Nunca nessa igreja, enquanto eu for vivo, nunca nessa igreja alguém tomará a glória dele. Nunca. É minha aliança com ele. Enquanto tiver o coração batendo aqui, irmão, ninguém nessa igreja tomará a glória dele. Ninguém. Não tem vaga de carro com meu nome ali na frente. O meu nome não importa. E eu sei caminhar 100 metros. Não me cai as pernas de caminhar 100 metros. Ah, pastor, mas é honra. Não é nada. É bajulação. Porque eu honro meu pai e não tem vaga no nome dele na minha casa. A honra eu dou para Deus. A honra nós damos sendo homens e mulheres de Deus. Quer me honrar? Creia na palavra. Quer me honrar? Não faz eu vir para cá pregar para ser mais uma balela para os seus ouvidos. Dá valor. Quer me honrar? Valoriza a palavra de Deus. Não precisa me dar presente. Não precisa me falar coisa boa. Não precisa. Não preciso dessa honra. Porque essa honra não é minha. Essa honra é para Ele. Toda dele. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida. Seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. Irmãos, pensem no que vocês eram antes, quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas
no poder de Deus. Amém. Nós estamos ainda nessa série de mensagens falando sobre o reino de Deus. Tudo é reino. Não há nada na nossa vida e não há nada no mundo que não seja potencialmente do reino de Deus. O homem aprisionou a movimentação do Espírito Santo e a movimentação de Deus dentro das suas caixas dogmáticas religiosas, de forma que tudo que é sagrado, tudo que é santo, tudo que é do reino hoje, só é considerado do reino de Deus se tem aspectos religiosos. Se não tem religião, não é de Deus. Então hoje tem a vida de Deus e a vida secular. Tem a vida do crente na igreja e a vida secular fora. Então, a pessoa tem duas vidas. Isso fez um mal enorme, porque tirou Deus, tirou o aspecto relacional de Deus do ambiente comum das relações, que é onde Deus mais se manifesta, ou onde Ele mais quer se manifestar. Tirou Deus do ambiente da verdade e colocou Deus no ambiente da falsidade, dos papéis desempenhados dentro do aspecto religioso. Na religião, nós temos papéis fáceis de cumprir. No ambiente religioso, é fácil se comportar e ser do jeito que o crente é, ou aquele que creu em Deus é. O difícil é ser alguém de Deus, representante de um reino, fora do ambiente religioso. Difícil é você manifestar Deus no ambiente comum das relações, onde você não consegue dizer a paz do Senhor, e aí é difícil mostrar e revelar sua fé. Esse aprisionamento de Deus, do Espírito Santo, das coisas poderosas de Deus, no ambiente da religião, fez um mal terrível, porque agora reduziu o potencial do reino de Deus a cultos. Então o reino de Deus está onde o culto está. O reino de Deus está onde a religião está. O reino de Deus acaba quando o culto acaba. E as pessoas vão para casa, para a sua vida secular. Deixando na igreja, deixando no templo, a sua vida espiritual, o seu poder e o potencial e a potencial ação de alguém do reino de Deus no ambiente do trabalho, da família, da rua, da escola, da faculdade. Lá Deus não está. Tanto não está, porque o convite para as pessoas encontrarem o Senhor, ele é para que as pessoas venham à igreja. Porque somente na igreja elas conseguem ter contato com o divino. Somente na igreja elas têm contato com o Espírito Santo. E somente na igreja elas vão ser tocadas por Deus. Não entendendo que não foi assim que o Senhor disse. O Senhor Jesus não ensinou a gente a convidar as pessoas a vir, mas para a gente ir e onde a gente fosse, levasse o reino. Onde andasse. Agora, como manifestar o reino sem religião? Como ser alguém de Deus e mostrar que é alguém de Deus sem aspecto religioso, sem um louvor, sem uma música de crente, sem um cumprimento de crente, sem o jeito de falar de crente? Como? Como anunciar? Como viver? Quando Jesus veio e enviou o Espírito Santo, é justamente o Espírito Santo que veio para que nós conseguíssemos em todo lugar, em todas as horas, em todos os minutos, manifestar o reino de Deus. Porque o Espírito Santo está em nós o tempo todo, não só no culto. Que espírito é esse? Que quando acaba o culto, ele silencia. Que espírito de Deus é esse? Que quando nós estamos no culto é poder. Quando acaba o culto, acabou. Parece que desliga a chave. Acabou o culto, acabou o aspecto religioso, desliga a chave do crente, desliga a chave do espírito, e aí volta a vida normal, até domingo que vem. Ou um momento que talvez tenha alguma coisa religiosa.
É um momento que tenha talvez uma oração na sua casa, ou que você acorde vendo vulto, ou sonhe com capeta. Aí você acorda de madrugada, com pesadelo com o diabo, e aí começa a orar, a falar com Deus. Ali talvez volta a se movimentar alguma coisa espiritual e do Espírito Santo. Mas as pessoas não conseguem mais viver o dia a dia com o Espírito Santo. Tudo é reino. Não há nada da nossa vida que não seja potencialmente do reino de Deus. Não há nada, nenhum lugar, nenhum minuto, nenhum ambiente que a gente não possa lá ser alguém do reino de Deus. Só que esse reino de Deus, que não é a igreja, que não é o culto, que não é a religião, esse reino de Deus, que é o tempo todo, em todas as horas, em todos os locais, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, esse reino de Deus é sobrenatural. É sobrenatural, porque ele transcende a limitação da mente e da capacidade humana. No reino de Deus, pessoas são curadas, e não só no culto religioso. Pessoas são curadas quando qualquer cidadão desse reino de Deus, que é eu e você, potencialmente eu e você, nós só não somos porque não queremos ou porque não entendemos. Agora, se nós crermos e entendermos, então todos nós seremos agentes, cidadão e cidadã do reino de Deus, onde quer que a gente vá. Está trabalhando? No teu trabalho tem alguém de Deus e do reino de Deus lá. Na tua família tem alguém do reino de Deus lá. Pastor, no meu trabalho é só perturbação. É só perturbação porque tu não te posicionou. Porque o dia que o reino de Deus se manifestar lá através de você, acabou a perturbação. Porque me diz qual treva consegue suportar a mísera luz de uma vela. Qual? Me diz uma vez que você acendeu uma vela e a vela não fez luz. Me diz alguma vez na sua vida que você, na escuridão da ausência de luz, acendeu uma velinha pequenininha e ela não pelo menos iluminou um pouquinho à frente. Por isso que a palavra diz que Jesus se manifestou e as trevas não conseguiram resistir a ele, porque as trevas não conseguem resistir. E literalmente, o reino de Deus é a antítese, é o antídoto, é o remédio para as trevas. O reino de Deus que habita em você, o reino de Deus, da qual nós fazemos parte, inclusive. O reino de Deus que nós fazemos parte, esse reino de Deus é um reino de luz. É um reino de conhecimento, é um reino de iluminação. É nesse reino que nós descobrimos quem somos e descobrimos quem Deus é, e não com palavras persuasivas. E não com palavras que convencem, porque convencer por convencer, qualquer um convence. Quer saber sobre persuasão e convencimento? Pega a Alemanha de Hitler, luterana, crente, que fez o que fez, porque foi convencida, porque foi impulsionada, manobrada, persuadida por um bom discurso de um homem que poderia muito bem estar no lugar de Barrabás, porque foi exatamente o que ele vendeu para aquele povo todo. Persuasão, palavras persuasivas conduz você para qualquer lugar, para o lado certo ou para o lugar errado. Palavras persuasivas, está cheia, as igrejas estão cheias de palavras persuasivas. Os púlpitos de igreja estão cheios de palavra persuasiva. As pregações dos pregadores, que são do reino de Deus, mas às vezes negam na atitude que são desse reino. Os pregadores estão cheios de palavras persuasivas. Não só palavras persuasivas, iluminação persuasiva.
tom de voz persuasivo, pregação persuasiva. Quem não quer vencer, irmão? Quem não quer ser vitorioso? Quem não quer passar por cima do inimigo? Quem não quer ser bem de vida? Quem não quer ter o melhor carro da rua? Quem não quer ter uma casa bonita? Quem não quer, irmão? Quem não quer? As pessoas sentam e ouvem o que querem, o que desejam. As pessoas estão sentadas e ouvindo palavras persuasivas, que persuade, só persuade, mas não é poder. Estão vendendo aí agora uma mentira de uma história fajuta, de que a subida numa montanha e a descida dela transforma o homem. Não transforma. Não transforma. Jesus não foi feito e não veio ao mundo e morreu numa cruz para ser preso em caixinha nenhuma, de jeito ou método de homem fazer coisa. O homem faz isso. Jesus não é assim. Jesus não é aprisionado em métodos humanos. Enquanto a igreja às vezes se aprisiona ou tenta aprisionar igrejas por aí, tentam aprisionar Jesus no método, no jeito, na forma de ser, na roupa que veste. Enquanto igrejas por aí tentam aprisionar Jesus no comportamento dos seus crentes, das suas normas, Jesus está no meio da rua salvando gente. Enquanto a igreja tentou prender Jesus num jeito dela, no método dela, Jesus usou um homem, Todd White, por exemplo, com dreads na cabeça, que vinham até aqui, usou ele para curar pessoas em show de rock and roll. Jesus não é aprisionável. Jesus não é limitado pelas nossas formas, métodos e jeito de ser. Agora, com persuasão, o homem faz o que quer. A persuasão levanta a nação. A persuasão faz pessoas seguirem homens, ao ponto de que, se você quer fazer um movimento, um evento, aqui no caminho, por exemplo, quer ver essa igreja cheia? Eu poderia fazer. Quer ver essa igreja lotada e vir um monte de gente para cá? Faz evento. Não faço. Faz evento. Traz famoso. O povo corre atrás de famoso. O povo corre atrás de homens. É só trazer aqui o nome certo, a igreja enche. Por quê, irmão? Porque estão seguindo homens. Mulheres, filhos, valorizam às vezes mais o artista gospel, o pregador famoso, com a boa persuasão, do que o pai dele, a mãe dele, que tem uma vida correta, fiel ali do lado dele. Porque lá não tem reino, porque lá não tem poder. Tem poder no movimento de massa. Não tem poder, irmão, tem persuasão. O poder de Deus, ele não é enquadrado dentro do nosso jeito de pensar o que poder de Deus é. Alguém pode dizer que poder de Deus é uma igreja lotada com um monte de gente sendo tocado por Deus. Não, não, não. Poder de Deus age no ambiente silencioso também de uma família e do relacionamento de homem, mulher e seus filhos. E lá também tem poder de Deus. É só a gente ter fé. É só crer. O reino de Deus está acessível para todo aquele que crê. Qual é a diferença? A diferença é que você não crê. Se você chega numa igrejinha pequenininha, escute, se você chega numa igrejinha pequenininha, com 20 pessoas, uma tapelinha de madeira, com o fundo todo quebrado, você não consegue se preparar para um culto de poder. Você chega e diz: ih, o que é que vai sair daqui? Quem é que vai pregar? Quem é que sobe para pregar, irmão? Sobe alguém simples, que não prega talvez todo domingo como eu, que talvez não tem ou não teve a condição de ler o que eu li ou buscar o que eu busquei, mas ele tem uma coisa: ele tem a palavra de Deus, o reino de Deus e o poder de Deus. Eu me criei em igrejas, ouvindo pessoas que não conseguiriam gravar um vídeo no YouTube hoje, e nem no Instagram. Mas quando essas pessoas abriam a boca, tinha algo neles que era diferente. Diferente.
algo que a mente humana não consegue adquirir com estudo, coisas que a persuasão e cursos de persuasão não conseguem dar para ninguém. Você acha que nós chegamos onde nós chegamos como igreja, sendo aceito pela sociedade, sendo benquisto pelos governos e pelos artistas e pelas televisões? Você acha que a gente chegou aqui como? Você acha que nós chegamos onde nós chegamos ao ponto de você não ter mais vergonha de dizer que é crente? Nós chegamos aqui como? Chegamos através de pessoas simples, que não tinham nem a habilidade de persuadir ninguém, mas eles tinham uma coisa: eles eram carregados do poder de Deus. Não tem reino sem poder. O reino de Deus não existe num ambiente do que é natural. Porque se tem uma coisa que o reino de Deus e as coisas de Deus não são, é natural. Perdoar quem te ofendeu é natural ou sobrenatural? Perdoar quem te ofendeu? Hoje é fácil perdoar quando tu ofende. Tu perdoa quando tu ofende. Tu ofende, tu pede perdão e se perdoa. Agora quando tu é ofendido, tu perdoa? Perdoa quem te persegue? Perdoa quem falou mal de ti? Perdoa quem te fez mal? Perdoa quem te feriu? No reino de Deus, perdoa. Você já sentiu que de você fluía uma coisa, que as pessoas perto de você começaram a dizer: tem uma coisa diferente em ti, uma coisa tão boa? No reino de Deus, o ambiente das nossas relações são carregados de coisas do céu, mesmo que não se use palavras evangélicas. Tem um efeito quase que imperceptível aos olhos objetivos de uma avaliação, mas subjetivamente, espiritualmente, aquele que é do reino de Deus, ele carrega algo que não dá para dizer o que é, mas é diferente. No reino de Deus, tem que ter milagres. Tem que ter, porque no reino de Deus, os enfermos são curados, porque Jesus falou que ia acontecer. Ide por todo mundo, quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Esse é o reino de Deus. Quando João Batista mandou os seus discípulos perguntar para Jesus: tu é o Messias, aquele que ia vir, ou é outro, ou esperamos outro? Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Sim, sou eu. Fala para ele que quando eu nasci, foi palavra persuasiva, não? A resposta de Jesus para João Batista foi para os discípulos: não, fala para ele que os cegos vêm. Aleluia. Os coxos andam. Fala para ele. Fala para ele. Fala para ele. Jesus falou que nos últimos dias diriam assim: o reino de Deus está lá. Não, o reino de Deus está acolá. Hoje é assim, irmão. Escuta, hoje é assim. Não, o reino de Deus está lá naquela igreja. Não, o reino de Deus está lá naquele evento, naquele homem. Não, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá. E a pergunta que eu faço: onde é que está o reino de Deus? Está aqui no meio de nós. Mas não aqui no ambiente do culto, aqui também, mas lá na casa também, mas no trabalho também, mas na família também, na rua também, na casa também. O reino de Deus está em tudo, em todos os lugares.
em todos os momentos, em todos os ambientes onde um filho de Deus está, lá o reino de Deus está também. A pergunta é: e os sinais? E os milagres? E o sobrenatural? E as coisas que não são explicáveis? Cadê? Cadê, irmão? Vocês se surpreenderam domingo passado quando alguém se levantou em profecia? Pois bem, deixa eu falar para você, eu me criei em igreja que terça-feira, culto com 20 pessoas, sempre tinha um profeta para falar. E alguém vai dizer que não precisa de profecia, porque a profecia básica aqui está na palavra. É, irmão, então fala para quem veio antes de nós, então. Fala para as pessoas que ouviram 1000 vezes eu pregar a mesma coisa às vezes, mas nunca conseguiram dar crédito, porque não tinham talvez a fé suficiente para crer numa palavra no ambiente natural, precisava de uma palavra sobrenatural. E ao ouvir uma palavra sobrenatural de alguém que no dom de profecia, que é um dom da igreja, que é um dom do Espírito, ao ouvir uma palavra de profecia, disseram assim: agora eu ouvi Deus. Não, Deus estava falando há muito tempo, só que Ele entende você, e é justamente por causa sua que Ele levanta profeta. Quantas vezes eu pedi no longo da minha vida, depois de ter amadurecido espiritualmente, pedi a profeta, até o dia que Deus falou assim: tu não precisa mais. Agora tu lê ali e tu entende, tu vê o que eu estou falando. Eu entendo, mas tem gente que não entende, né? Ele levanta profetas no meio de nós, para que aquele que ainda não entendeu, entenda. O reino de Deus, ele é cheio de coisas sobrenaturais, e é sem fim. Sem fim. Só que a gente tem que crer. A forma de acessar as coisas que são do reino de Deus e são sobrenaturais é crendo. Qual a diferença desse culto aqui para um culto com um pregador famoso ou um cantor famoso? Qual a diferença, irmão? Sabe qual é a diferença? O coração das pessoas que se reúne na expectativa de que naquele dia Deus vai fazer. Não, Deus pode fazer toda hora. Toda hora. Deus pode fazer no silêncio da sua casa, no silêncio dos seus afazeres, no trabalho, seus afazeres domésticos. Deus pode fazer dentro de um ônibus. Deus pode fazer dentro de uma casa. Deus pode fazer na beira de um fogão. Deus pode fazer na beira de uma pia de louça. Deus pode fazer na beira da máquina do trabalho. Deus pode fazer enquanto arruma o cabelo de uma mulher, quando corta o cabelo de um homem, quando faz um trabalho numa casa, quando constrói uma casa, quando reforma. Deus pode fazer a qualquer hora, na hora que você quiser. Está sempre lá, porque o reino de Deus está sempre pronto. Sempre pronto. Eu duvido você, na sua casa, no seu dia a dia, eu duvido, dentro do carro, voltando para casa, eu duvido você quando voltar para casa agora, silenciar as coisas e ir falando com Deus da sua casa. Eu duvido você chegar lá e não estar aquele carro cheio da presença de Deus. Eu duvido, até hoje eu nunca vi alguém que se voltou para Deus, independente de onde estivesse, que aquele lugar e aquele ambiente não fosse tomado pela presença de Deus. Eu nunca vi. Eu nunca vi alguém que disse: Deus, eu estou aqui agora, estou no meu trabalho, Senhor, mas aqui eu preciso de Ti, eu quero Tu na minha vida, porque eu quero crer na palavra que o pastor pregou, eu não quero condicionar a minha vida cristã ao ambiente da religião, eu quero aqui também, Senhor, no meu trabalho, eu quero aqui na minha casa. Eu duvido, irmão, que quando você comece a orar isso, que a presença de Deus não comece a tomar o ambiente. E você está no banheiro talvez do trabalho, por vergonha ou a impossibilidade de orar em outro lugar, e você ora isso dentro do banheiro. Você entra um e sai outro. Quando você sai do banheiro, as pessoas olham para você: ué, o que está acontecendo? O que houve? O que tu tem? O que tu tem? Como aquele dia lá na UPA, lá de Viamão,
Quando a Kelly recém-convertida, mas entendeu isso, que Deus não está preso nos templos, que Deus não está preso nos homens que pregam em cima do púlpito, que a maioria hoje usa só persuasão para enrolar os outros. Cadê o poder, irmão, dos púlpitos? Fala para mim, irmão. Fala para mim. Cadê o poder dos púlpitos, irmão? É um monte de balela, de papo furado, de manipulação do sagrado. Mas cadê o poder, irmão? Cadê o poder? Cadê o poder dos púlpitos? Cadê o poder da igreja? Cadê o poder do evangelho? Onde está o poder? Cadê? Paulo disse isso. Paulo disse: quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu fui com demonstração do poder do Espírito Santo. Cadê o poder? Não, pastor, é que os tempos são outros. Quem foi que falou isso aí? Satanás? Não, pastor, é que a gente agora vive numa sociedade mais eloquente. Eu vejo, eu percebo. A nossa sociedade, pastor, ela está culturalmente mais sofisticada. Ah, eu vejo. Tem mais abuso hoje de criança do que antes? Hoje não. Os filhos estão mais perdidos ou achados? Está pior. Os teatros se enchem de pessoas para ouvir pregação. O Araújo Viana recebe frequentemente pregadores e suas mensagens. Mas e o poder? E a cura? E a transformação? E o batismo com o Espírito Santo? E o poder? As pessoas entram perturbadas e vão embora perturbadas. As pessoas entram com demônios e vão embora com os demônios. As pessoas entram doentes e continuam doentes. As pessoas entram doentes emocionais e continuam doentes emocionais. Paulo disse que o que ele não tinha era palavra persuasiva de sabedoria humana. Por quê, irmão? Está tudo na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de sabedoria humana exalta o orador. Palavra persuasiva de sabedoria humana enriquece o pregador, porque ele pode cobrar quanto quiser, porque o povo vai. Palavra de sabedoria humana faz nome de homens grande. O poder não, porque quem é louco de dizer que alguém foi curado por ele? Quem é louco de dizer que alguém foi transformado por ele? Só Jesus. Por isso que Paulo diz: eu esqueci isso tudo, eu não ligo para isso, eu só me importo com Jesus, e só prego ele e ele crucificado. E é o que nós pregamos aqui no caminho. Aqui não tem espaço para a glória de homens. Aqui não tem espaço para nome de homem. Aqui não tem espaço para a grandeza de homem. Aqui só tem espaço para uma grandeza: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só Ele é grande, só Ele é Senhor, só Ele é autoridade, só Ele é adorado, só Ele é exaltado, só Ele. O nome de ninguém importa. O nome de ninguém importa, só importa um nome, o nome que está sobre nome, sobre todo nome, aquele pela qual todos serão salvos, o nome de Jesus. É só o nome de Jesus que importa, só o nome de Jesus. Por isso que hoje, que todo nome, toda a glória seja diminuída, para que a glória de Deus apareça. Você já viu vagalume? Quem tem mais de 40 anos aqui, ou mais de 40? Levanta a mão aí.
Tem um monte que não levantou, você tem vergonha? A gente está ficando velho, faz parte. Quando eu era pequeno eu via vagalume. Eu caçava vagalume. Na frente da casa do meu pai, ali, aqui. Não tem mais, já viu não? Não tem mais vagalume. Você vai no interior, ainda tem. Sabe por que não? Vagalume só aparece em local com ar puro. Ar poluído, eles somem. Sabe por que nós não vemos mais poder de Deus? Porque o ar das igrejas foi poluído com o poder de homens. Por isso que não vê mais. Vocês acham mesmo que Deus vai manifestar o poder dele para que homens tomem a glória? Vocês acham que Deus vai manifestar o poder dele para enriquecer um ou outro? Vocês acham mesmo? Sabe por que eu sei e tenho convicção absoluta que entre nós Deus vai voltar a manifestar o seu poder? Porque aqui, começando por mim, ninguém quer nada do poder de Deus. Eu tenho medo, eu estou sempre com o pé para trás, de que em algum momento eu seja confundido e alguém acha que eu, por ser pastor dessa igreja, tenho aspectos de poder. Eu não tenho poder nenhum, irmão. Eu só tenho autoridade, eu sou filho dele. É só isso que eu tenho. Eu não tenho poder nenhum. Não tenho sala, não tenho mesa e não tenho cadeira, justamente para ninguém achar que eu sou poderoso, porque cadeira de pastor manifesta o poder do pastor. Não tenho nada, irmão. Eu sento nos cantos, converso com as pessoas, não me importo com isso, e não me interessa também essas coisas, porque ninguém é poderoso aqui além do Senhor. Se é bobagem, pastor, bobagem ou não, não me interessa. Prefiro exagerar para mais do que por uma coisa dessa tomar a glória dele. Negativo. Toda honra nessa igreja, toda glória nessa igreja, todo louvor nessa igreja é para ele, é para o Senhor Jesus. Toda honra. Nunca nessa igreja, enquanto eu for vivo, nunca nessa igreja alguém tomará a glória dele. Nunca. É minha aliança com ele. Enquanto tiver o coração batendo aqui, irmão, ninguém nessa igreja tomará a glória dele. Ninguém. Não tem vaga de carro com meu nome ali na frente. O meu nome não importa. E eu sei caminhar 100 metros. Não me cai as pernas de caminhar 100 metros. Ah, pastor, mas é honra. Não é nada, é bajulação. Porque eu honro meu pai e não tem vaga do nome dele na minha casa. A honra eu dou para Deus. A honra nós damos sendo homens e mulheres de Deus. Quer me honrar? Creia na palavra. Quer me honrar? Não faz eu vir para cá pregar para ser mais uma balela para os seus ouvidos. Dá valor. Quer me honrar? Valoriza a palavra de Deus. Não precisa me dar presente, não precisa me falar coisa boa. Não precisa. Não preciso dessa honra, porque essa honra não é minha, essa honra é para ele. Toda dele. Toda dele. Hoje começa assim. Vou falar, irmão. Vou falar também. Quer saber? Estou cansado. Vou falar. Começa assim. Eu vi várias vezes. Faz 40 anos que eu estou aqui, irmão. Acho que eu fiz 40 anos só falar isso aí, né? Faz 40 anos que eu estou aqui. Eu vi muitos homens de Deus começarem tão simples. Tantas mulheres de Deus começarem tão simples, mas é rapidinho começa a tomar a glória de Deus. Como é que começa, pastor? É uma vaga de carro com o nome dele, é uma sala com a cadeira do presidente,
Porque não pode, pastor não pode sentar numa cadeira de escritório normal, né, irmão? Tem que ser a do presidente, né, irmão? É, não é? Ah, pastor, não tem problema nisso. É, irmão, começa assim. Começa assim. Daqui a um pouco não fala com qualquer um. Daqui a um pouco não atende qualquer um. Daqui a um pouco não está no meio das pessoas. Sabe por que Judas beijou Jesus? Sabe por que não? Para identificar ele. Sabe onde é que ele estava? No meio do povo. Eu tinha feito um pedido algum tempo atrás para que os líderes sentassem nas primeiras fileiras, porque o pessoal tem medo das primeiras fileiras. Mas graças a Deus hoje eu entrei e não tinha lugar para sentar na primeira fileira, e eu fui para onde eu gosto de estar, lá no meio. Então os líderes estão liberados para sentar no meio das pessoas mais uma vez de novo, porque as primeiras fileiras estão sendo ocupadas pelos irmãos de novo, e está tudo certo. Pastor, isso é exagero. Eu ouvia, a palavra diz, e eu ouvia de vozes proféticas na minha adolescência e infância. O Espírito Santo levantava alguém e alguém dizia: o meu espírito é sensível. Sensível. Quem é que é crente antigo ouviu já uma profecia como essa? Meu espírito é sensível. Sensível. Então, irmão, silencia o seu coração, seu ego, seu orgulho, e deixa Deus fluir. Sabe como o Senhor quer que você viva na sua casa? Com o poder dEle. Você não precisa de que alguém vai lá poderoso para fazer alguma coisa, porque o poderoso está lá já. Aquele que tem poder está na tua casa. Aquele que tem poder está na tua família. Só se posiciona lá. E eu faço um desafio para você hoje, para encerrar. Faça o que você faz aqui na igreja, faça em outro ambiente. Chega na sua casa, no seu canto, e fala com Deus. Fala no trabalho. Fala enquanto faz comida. Fala enquanto anda de carro. Experimenta. Experimenta, sem música, sem ambiente, sem nada, só você e Ele. Deus, eu quero viver essa verdade. Eu quero viver esse reino. Se tudo é reino, e se teu reino é sobrenatural, então eu quero aqui e agora. Quando a mulher encontrou Jesus lá no poço, ela falou assim: Senhor, onde é que adora agora, Senhor? É no monte, porque uns falam que é no monte, os outros falam que é no templo. Onde é que é? Aí Jesus fala para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. De que forma, irmão? De que forma? Em espírito e em verdade. Presta atenção, que eu vou encerrar com isso. Jesus, o próprio Jesus, está falando com uma mulher, exatamente como as coisas do reino de Deus acontecem. Não foi num culto. E Jesus estava numa reunião do culto. Jonathan, Jesus estava no culto, e aí ele levantou e falou: ei, mulher, não, pegando água no poço, como as coisas de Deus são. Não foi no culto, não foi numa reunião de libertação, não foi num culto de salvação. Não. Foi na relação, na vida, irmão, no dia a dia. Foi pegar água. Jesus não foi para o culto, irmão, ele foi pegar água. Jesus não foi para a igreja, ele foi pegar água. E conversando com a mulher sobre água, porque é isso que a gente faz. Quando vai no lugar, a gente fala geralmente sobre aquele lugar. Falando sobre água com ela, ela vê que ele é diferente. Por quê? Porque ele, sendo judeu, falou com ela, aquela samaritana. E ela disse: esse homem está falando comigo? Ele não falou.
Então, prazer, sou Jesus. Uma comitiva de segurança. Irmão, imagina, uma baixaria de segurança, né? Agora todo pastor é ameaçado agora. Eu vou falar para você, pelo amor de Deus, tá amarrado, Satanás. Escuta bem. Jesus não estava cheio de segurança, irmão. E se tinha alguém que era ameaçado de morte, é Jesus. Agora o pastor recebe uma mensagem de um fake no Instagram, já se cerca de segurança. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura. E o povo aceita. Não aceita isso não, irmão. Está amarrado, você é do diabo. Deixa eu falar. Escuta bem. Jesus não estava cheio de segurança. Jesus não estava cercado de um monte de gente. Não, era só ele pegando água. Como é que a mulher viu que ele era diferente? Porque ele falou com ela, uma mulher desmerecida, uma mulher que um judeu não falaria com ela, pois ele, sendo judeu, falou com ela. E ela, opa, salva alguém. Por que você está falando comigo? E ela pergunta para ele. Ele, mulher, se soubesse com quem fala, tu pediria água. É aquele diálogo, aquele que a gente conhece. Mas ela pergunta isso para ele: Jesus, onde é que se adora? É no monte ou é na igreja? Porque, né? Escuta, segura aí. Escuta, é assim, né? Onde é que o poder de Deus está, irmão? Ou é no monte ou na igreja? Porque no ambiente da sua relação é que não está, né? Escuta aqui. Responde para mim. Para você mesmo aí. No monte, na igreja, na vigília. Fora disso, onde é que? Na célula. Fora disso, onde é que? Não pode. Ela faz a pergunta que a gente faria: ô Jesus, onde é que é, afinal de contas, que tu opera, ou que a gente se relaciona contigo? Onde é que é? No monte, na igreja, na célula? Ele falou: não, vem a hora. E já chegou. Onde o verdadeiro adorador, ele vai adorar em espírito e em verdade. Só isso. Só em espírito e em verdade. E aí vem o segredo. E esses o Pai procura. Sabe o que isso significa? Que você está lá no seu trabalho, fazendo seus afazeres, e aí você começa: em espírito, em verdade, que tem calão, te adoramos, não, irmão? Te adoramos, vai, em espírito, vai cantando, e o Pai está lá, em verdade, canta aí, gente, te adoramos, e o Pai está lá, cadê? Te adoramos, cadê? Aí às vezes ele entra num culto, pode cantar. Ele entra num culto, irmão. E ele fica procurando. É em espírito, mas não é em verdade. Porque é do culto. No culto todo mundo adora. É em espírito, mas não é em verdade. Não dá. Não. Irmão, lá tá ele. O Pai procura. Cadê você? Cadê você? Aí ele encontra lá na sua empresa, na beira de alguma coisa, não sei aonde, na beira de uma mesa de computador. Achei, dizendo, achei. O Pai procura você, achei. Sabe o que acontece? A presença dele toma conta daquele ambiente. O céu todo se manifesta lá. Por quê? Porque ele procura você. Meu prazer é... Viu? É assim. O Pai procura. Não é você que atrai a presença ou busca alguma coisa, não. É Ele que busca. É Ele que procura. É esses que o Pai procura. Então, o que Deus está fazendo hoje aqui, irmão? Procurando você, irmão. Que talvez até agora já adorou em espírito, mas em verdade. Sabe o que é verdade? Verdade é quando você se joga no chão, você fica livre. Já viu que quando a gente está adorando aqui na igreja, a gente fica no quadradinho, hein, irmão? Quadradinho. Até é tocado pela presença, quadradinho ali.
Coisa mais linda é quando alguém rompe com a limitação do ambiente e se lança com toda a sua verdade em adoração, sem ligar para quem está do lado direito, sem ligar para quem está do lado esquerdo. É só ele e Deus. Deus olha para ele e encontra ele, e tem um momento poderoso com ele. Esse momento poderoso Ele quer ter com você todos os dias, porque Ele não tem limite para fazer isso com a gente. Ele faz de manhã quando você acorda, Ele faz meio-dia, Ele faz de tarde, faz de noite, faz no culto. A diferença é que daqui para frente, quando você começar a ter esses momentos com Ele, quando você chegar aqui, irmão, se prepara, porque Deus faz tempo que vem falando comigo que haverá cultos aqui nessa igreja que nós não saberemos nem o que fazer de tanta presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não vem buscar a presença dEle, você já vem cheio da presença dEle de casa, porque você aprendeu que enquanto toma banho a presença dEle pode estar lá. Você descobriu que enquanto está dirigindo o carro, a presença dEle também pode estar lá. Então você já vem cheio da presença dEle. O culto mal começou e você já está cheio do poder dEle. Chega alguém na igreja, pastor Carlos. Chega alguém na igreja, 4 anos, 3 anos, alguém convidando, até o dia que o Dondoca resolveu aceitar o pedido, mas louco para isso a única vez e não voltar mais. Aí ele vem e senta aqui e já fica assim, ó, o que eu vou achar aqui de defeito para eu dizer que não vou voltar mais? Irmão, escuta, é igual alguns estão aqui assim, o que eu vou achar de defeito? O culto demorou muito, ou tinha não sei o que eu vou falar para dizer que eu não vou voltar mais? Tá ali, o azar é dele, irmão, porque ele sentou do lado de alguém que já veio queimando de casa. Antes que o final do culto chegue, alguém vai olhar para ele e vai dizer assim, Deus é contigo, a presença pega ele, acabou, nunca mais, irmão, nunca mais. Não precisa, escuta. Agora sim para encerrar, ô César. Escuta aqui. Não precisa eu acabar a pregação, porque eu não tenho nada melhor do que você. Sou tão humano como você. Só que eu vim aqui para compartilhar, e talvez você veio para pedir. O dia que você entender e buscar Ele na semana e saber que você vem para compartilhar, não precisa nem eu chegar no final da pregação, já vai no início ou no meio do culto, pessoas serem tocadas pela tua vida, serem curadas pelo que Deus te deu, serem abençoadas só porque sentou do teu lado, porque tu já veio cheio da presença dEle. Antes que chegue a palavra, o culto já perdeu o controle, porque tem um monte de gente cheia de Deus, curada, transformada e abençoada, porque é isso que Deus quer fazer no meio de nós. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Sim, eu creio em Ti, Canta aí. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres.
Deus quer você de volta. Pessoas que estão aqui, que estão distantes. Nós estamos vivendo um momento da nossa igreja onde o Espírito Santo está chamando pessoas que já estiveram muito perto dele, mas estão afastadas hoje. Pessoas que têm dons, pessoas que já foram usadas por Deus, mas hoje você está distante. Você não é tocado igual, você não sente as mesmas coisas. Você até tenta, mas não consegue. Você já creu em tudo que eu falei, mas hoje você tem dificuldade. Alguma coisa limita você. Quero que você venha aqui na frente, porque hoje é o dia de você saber que está tudo guardado em Deus para você, que nenhuma palavra que Deus liberou para você foi revogada. Está na hora de você saber que Deus ainda te vê, te enxerga, sabe quem você é e sabe as coisas que Ele colocou em você. Pode vir sem nenhum tipo de timidez, o Pai te chama. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Há uma presença de Deus aqui hoje. Ele está procurando você. Você quer ser encontrado por Ele? Quando Deus encontrar você, e quando o Espírito Santo encontrar você, você vai experimentar coisas que você faz tempo que não experimenta. Se você ainda não conhece isso e quer conhecer, e quer experimentar isso, eu vou dizer para você, são as coisas mais belas e maravilhosas que a gente pode experimentar. De repente, do nada, o céu te toca. O Espírito Santo está dizendo que tem pessoas que estão querendo e buscando o Senhor, que estão desejando mais do Senhor, estão orando sobre isso. Quem está orando sobre mais do Senhor, mais intimidade com o Senhor, mais coisas de Deus na sua vida. Se você está pedindo isso, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu estou querendo mais dessas coisas de Deus. Vem aqui na frente agora. Agora. Pastor, eu ouvi falar nas histórias, eu queria viver. Vai viver, você vai viver.
Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, irmão. Está aqui, está aqui. Está aqui. Se você quiser experimentar, sentir, ser tocado, só rompa com as barreiras da falta de fé e se lance nele. Só se lance. Ele está aqui presente, caminhando entre nós. O Espírito Santo de Deus em nós e com a gente. Tem pessoas sendo tocadas por Ele, sendo enchidas por Ele. Tem pessoas que não entendem o que sentem, acham que é uma coisa humana, carnal. Não tem espaço para isso hoje aqui. É a presença do Senhor, poderosa, que cura, que transforma, que liberta. A presença que quer estar na tua casa, na tua família. É a presença dEle. Simplesmente a presença de Deus. Alessandra, vem cá. Fica aqui. O Espírito Santo quer tocar você. Feche seus olhos. Espírito Santo, onde houver alguém doente, enferma, em nome de Jesus, nós ordenamos que toda enfermidade vá embora agora.
da planta dos pés ao alto da cabeça, onde houver uma doença, nós ordenamos, vai embora. Deixa a vida, deixa o corpo desse homem, dessa mulher, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de falta de fé, nós ordenamos agora em nome de Jesus. Espírito de culpa, nós te ordenamos, sai agora, sai em nome de Jesus. Onde houver culpa que está prendendo as mãos, a boca, o coração desse homem, dessa mulher, agora em nome de Jesus, sai da vida dele, sai da vida dela. Todo espírito de timidez, todo espírito de impedimento, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem algumas coisas movendo, escute bem, o Espírito Santo está querendo mover pessoas, tocar pessoas, e ele já está movendo o coração de algumas pessoas aqui, mexendo. Não resista o Espírito Santo, porque não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas são demonstração de espírito e de poder, e ele está aí perto de você, e ele quer tocar a sua vida de uma forma sobrenatural. Só deixa ele tocar em nome de Jesus, só deixa ele tocar. Irmãos e irmãs que estão aqui, que são batizados com o Espírito Santo, que já foram tocados pela bênção do Senhor, que sabem o poder que Deus tem, feche os teus olhos agora em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Pessoas que já foram tocadas pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui, querendo ressuscitar você dessa mornidão, dessa frieza que tornou a sua vida. Então, em nome de Jesus, ressuscita hoje. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, vida, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti vida de Deus. Eu vou encerrar, eu vou descer, eu só preciso orar por uma coisa, mas pessoas que estão aqui, que já tiveram chamados poderosos de Deus, pessoas que já ouviram profecias de Deus, que se sentem chamadas por Deus de uma forma poderosa. Onde vocês estão? Levanta a mão. Vem aqui na frente aqui, todos.
você não ouse ficar no seu lugar. Você se sente chamado, parece que tem uma coisa que te mexe por dentro. Tem pessoas aqui que já receberam palavras tão claras de profecia, tão claras, que você até duvida hoje se era Deus aquela vez ou não, porque não aconteceu o que você ouviu. Mas diz o Senhor hoje aqui nessa igreja que esse dia é dia de recomeço para você, para o seu chamado, para a sua unção, para o seu dom. Hoje Deus vai usar você a partir de hoje mais uma vez. E hoje não vai ter como recuar mais. A hora é agora e Deus tem pressa. A hora é agora e Deus tem pressa. Oh meu Deus do céu. Eu parece que vejo pessoas sendo usadas por Deus poderosamente aqui. Há um peso de chamado de Deus aqui. Há um peso de chamado de Deus. Gabriel, vem cá. Há um peso de chamado de Deus. Você sabe que Deus chamou. Você sabe que Deus chamou. Deus tem um plano contigo, um projeto contigo. Eu tenho medo do sacrifício. Tu sabe que não tem mais volta, né? É por isso que tu não te lança. Porque tu sabe que depois que ir não volta mais. E tu tem medo do que tu vai perder. Não vai perder nada. Sim, vão te chamar de louca, vão fazer um monte de coisa, mas já te chamam. Não chamam? Então essa loucura quem colocou foi o Senhor em ti, e ela tem um propósito. Essa loucura que Ele colocou em ti tem um propósito. E a hora chegou, a hora é agora. A hora é agora. Quem tem chamado, fecha os olhos. Quem tem chamado de Deus, fecha os olhos. A igreja levanta a mão para cá. Em nome de Jesus. Onde houver um homem e uma mulher chamado por Deus, Espírito Santo, toca. Toca agora. Toca agora para marca. Para marca em nome de Jesus. Oh, ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitando.